Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Cristianismo nos Séculos Iniciais. E estamos aqui conversando com o seu autor, que é Antônio César Perry de Carvalho. Já falamos alguns aspectos históricos, até porque são muitas informações que contém esse livro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a visão espírita, essa analogia que o César Perry fez entre os fatos históricos e a doutrina espírita. É isso, né, César? Exatamente. Nós tivemos a preocupação, e aí tem um caráter de ineditismo nesse livro, porque nós nos respaldamos nas informações históricas, da história oficial, né, de várias linhas, e incluindo aí os historiadores do cristianismo ou do início da igreja, que é chamada patrística, né, onde se destaca o trabalho de Eusébio de Cesareia. A partir daí, nós selecionamos também algumas obras espíritas que, coerentes com a codificação de Allan Kardec, fazem dissertações, esclarecimentos sobre fatos históricos. E aí se destaca o romance histórico de Emmanuel, né, que são alguns, o Wallace Rodrigues, né, com Esquina de Pedra, e algumas outras obras. Então nós juntamos essas informações históricas à visão espírita e fomos comentando os fatos. Que é interessante, porque eu acho até que a gente tem vontade de voltar a ler esses livros, para quem já leu, né? Por exemplo, a gente já citou há 2000 anos, já citamos 50 anos depois, Esquina de Pedra, Ave Cristo, né? Sim. São livros que trazem a história da humanidade. Né? E outro fato, né, que essas obras de Emmanuel, que você citou, e aí vamos acrescentar também Paulo e Estevão, nós temos o A Caminho da Luz de Emmanuel e o livro Esquina de Pedra do Wallace Rodrigues. Esses livros, as informações históricas são verídicas. Sim. É isso que é importante. Que é interessante, porque são fatos mesmo, né? São fatos. Tem a forma de um romance, foi montado todo um enredo, mas com base em fatos históricos. Que a gente pode tirar muita lição dessas situações para a gente evitar males maiores, né, na nossa vida. O que as obras espíritas fazem é dar uma interpretação espírita, uma visão espírita sobre alguns fatos. Sim. Então nós temos um episódio histórico e do outro lado a interpretação espírita disso. Então nós completamos um cenário. Certo. É isso que é importante. Interessante. E aí você faz uma análise final também de tudo isso, né? É isso... Esse é um aspecto que nós consideramos bastante importante, é porque nós chegamos até o século IV. Ou mais precisamente o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325 da nossa era, e quando ocorreram várias deturpações graves, né, do cristianismo primitivo, dando origem praticamente a uma nova religião. E aí é que nós chamamos a atenção os cuidados que nós temos que ter no movimento espírita, para que, se nós consideramos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ele revive o quê? A simplicidade do cristianismo primitivo. Não do cristianismo que foi deturpado pelos homens ao longo dos séculos. Aquele que foi desviado, né? Isso. Então, e aí Allan Kardec é muito claro, ele falou, todas as verdades estão contidas no cristianismo, os erros são de origem humana. Pois é. Então nós temos que aprender com esses erros do passado e evitarmos que eles se repitam, né, no seio das atividades do movimento espírita. Então o trabalho hoje nosso, digo nosso do espiritismo, daqueles que estão no espiritismo, é isso, né? É expandir esse reviver dos ensinamentos de Jesus, mas na forma original. Exatamente. E na forma original, o que nós destacamos? Os primitivos cristãos praticavam a mediunidade. Sim. Eles acreditavam, embora sem detalhes, em outras vidas. É importante que eles mantinham simplicidade. Esse é um aspecto que nós temos que chamar a atenção em nossos dias. E um grande vínculo, né? Toda a fundamentação da ação deles com a solidariedade e a fraternidade. Pois é. E a gente confunde, eu acho que a simplicidade, né, com pobreza, que também não é isso. Não, exatamente. Né? Não, eu não preciso ser
miserável, pobre Para ou ser simples. para ser simples. Eu Não. posso ter condição, fazer um trabalho muito bem feito, com uma condição muito boa, mas com simplicidade, né? Exatamente. E Allan Kardec, ele trabalha essas ideias, né? Principalmente no seu último discurso, finado do ano de 1868, quando ele fala dos laços morais, dos laços espirituais, que no fundo é isso, que nós temos que colocar em prática a ideia do cristianismo à luz do espiritismo nos tempos de hoje. E a gente pode dizer até que nós estamos vivendo um tempo tão importante quanto o tempo de Cristo, vamos dizer, porque Sim. nós também estamos vivendo um tempo de transformação. Sim. Né? E que se a gente conseguir colocar essa simplicidade com moralidade, de forma adequada, a gente consegue melhor, uma mais rápida transformação. Essa foi a questão básica, né? Adotada pelos seguidores iniciais do Cristo, fundamentado na ética, né, que emana do ensino de Jesus e da prática moral. Pois é, então nós temos só que arregaçar as mangas e trabalhar, Exatamente. pelo bem, né? Exatamente. Que traz felicidade para todo mundo, né? A gente não consegue entender ainda, pelo menos é a visão que eu tenho muitas vezes. Nós não conseguimos entender que quando eu faço bem, sou eu mais beneficiado. Sim. Então aquela regra áurea ou regra de ouro de Jesus, né? Fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse por mim, amar ao próximo como a si mesmo. Pois é. É isso que tem que estar na base de uma nova relação social. Pois é, que aparenta difícil, mas não é tão difícil. Não é consolador até, né? Essa é a proposta de uma nova civilização. Se nós pensarmos bem, o Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, e fundamentados, por exemplo, no Sermão da Montanha de Jesus. Pois é. Se nós unirmos tudo isso, nós temos tudo que é necessário para dar normas e orientações para um novo convívio social. Pois é, e ninguém sofrer, ninguém ter privilégio, ninguém ser submisso a ninguém, né? Exatamente. Bom, César Perry, muito bom, eu acho sempre muito agradável essa conversa consigo, com você, porque a gente sempre aprende, e principalmente através dos livros, né? Então, agradeço muito a sua presença, né? E que a gente consiga ajudar o nosso telespectador a também entender um pouco dessa história nossa, né? Exatamente. Então, eu agradeço a você, Marizilda, a paciência do telespectador, a oportunidade, né, de estarmos aqui no Repensar da TV Mundo Maior para falarmos do cristianismo sob a ótica, né, do espiritismo. Pois é, muito bom. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com/TV Mundo Maior ou facebook.com/TV Mundo Maior. Hoje nós conversamos com Antônio César Perry de Carvalho sobre o livro Cristianismo nos Séculos Iniciais. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá!